revista deste trimestre tem por título Gênesis, como tudo começou. A partir de então, nós passamos a trabalhar as 3 lições. Nesta ocasião, a lição de número 6 será aquela que terá o seu conteúdo exposto aqui, neste momento. A lição de número 6 traz por título A Aliança com Abraão e as Bênçãos Transcendentais. A aliança com Abraão e as bênçãos transcendentais. Esta é a temática desta lição de número 6, que traz por objetivos seguintes. Primeiro, descrever a respeito da sociedade e cultura religiosa dos tempos de Abraão. 2. Apresentar as características da promessa de Deus a Abraão. 3. Identificar as ações do povo de Deus como mediador da promessa. Esta é a nossa lição de número 6. Nós estamos aqui para trazer estes comentários. Os textos de referência estão concentrados no Gênesis capítulo 12, versículos do 1 até o versículo 4 da vossa lição. Dentro desta estrutura de comentários, nós vamos entender qual é a finalidade destas promessas, quais são as características transcendentais, por que elas são transcendentais, por que elas transcendem ao tempo, por que elas transcendem a questão de toda uma proposta sociológica, religiosa e cultura. Por que a promessa de Deus a Abraão, ela foi para Abraão, mas ela está reverberando e alcançando todas as nações daqueles povos que se dediquem e que busquem e que invoquem o nome do Senhor. Veja bem, que dentro da nossa perspectiva introdutória, as promessas de Deus para o seu povo são transcendentes e se apresentam não apenas uma exigência de transformação cultural, mas principalmente com rompimento de estruturas religiosas de natureza pagã. Toda proposta divina para o seu povo sempre requereu daqueles a quem foi direcionada a proposta, sempre requereu uma renúncia, uma abertura de projetos, uma dedicação exclusiva e irrestrita àquele que os chamou, em detrimento, em preterição daquilo que se praticava antes. O que nós vamos observar dentro desta aliança abraâmica e o novo tempo espiritual? Nós temos aí no tópico 1.1 do enoteísmo ao monoteísmo. Para falar de enoteísmo, de monoteísmo, a gente precisa observar que dentro de uma proposta religiosa, em um estudo comparativo das religiões, nós vamos observar alguns conceitos e algumas abordagens religiosas. Dentro de conceitos religiosos, nós temos aí a saber, poderia falar de panteísmo, deísmo, teísmo, monoteísmo, enoteísmo e politeísmo. Deísmo, teísmo, enoteísmo, monoteísmo, panteísmo e politeísmo. São estruturas religiosas e conceitos elaborados com o intuito de criar ou trabalhar ou fundamentar cada grupo religioso dentro de um segmento desse. Por exemplo, no monoteísmo, a crença que há um só Deus. Há um só Deus. Dentro das religiões monoteístas está também o islamismo, além do judaísmo. O islamismo crê na existência de um único Deus, a saber, Alá. O monoteísmo, um único Deus. Dentro do judaísmo, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No entanto, quando a gente fala de monoteísmo, a gente está falando de uma crença de um único Deus. Quando a gente está falando de
deísmo, eu estou falando de uma crença em um Deus que é transcendente sobre tudo e sobre todos e não se relaciona com a sua criatura. O deísmo, Deus existe, está sobre tudo e sobre todos, mas não se relaciona com a sua criatura. Em outras palavras, Deus criou o homem e o abandonou nas suas misérias e não se relaciona com este. Só que o deísmo esquece, ou pelo menos não apregoa, que Deus ele é transcendente. E a transcendência de Deus é o conjunto de atributos que ressalta sua superioridade sobre tudo e sobre todos. Dentro da imanência de Deus está a transcendência, dentro da transcendência de Deus está a imanência, a imarcessibilidade, a infinitude, a eternidade. Dentro da imanência está a inseparabilidade de Deus para com a sua criatura. Ou seja, Deus ele é transcendente, sim, está sobre tudo, sobre todos. No entanto, Deus ele é imanente, ou seja, ele é inseparável da sua criatura. Diante disso, está o deísmo, nesta perspectiva de um Deus transcendente que abandonou o homem e não se relaciona com o mesmo. O politeísmo diz que há uma pluralidade, diversidade de deuses. O politeísmo diz que há uma pluralidade de deuses. Existem vários. Quando nós vamos observar o panteísmo diz Deus é tudo e tudo é Deus. Quando vamos observar o enoteísmo, que aí é o chave da nossa questão tópico 1.1, o enoteísmo crê que há vários deuses, mas que há uma hierarquia de deuses. Ou seja, em um patamar está um Deus e abaixo deste Deus existem deuses. Há indicações dentro de abordagens e pesquisas teológicas e religiosas, dentro do conceito da perspectiva das religiões, há uma concepção de que a família de Abraão, que até então Abrão, que a família de Abrão era uma família que tinha uma vocação religiosa enoteísta, adotando vários deuses. Mas Deus o chamou para sair deste patamar de pluralidade de deuses para uma referência de construção de fé a partir da crença em um único Deus, dono de tudo e de todos. Por esta razão, do enoteísmo ao monoteísmo. Ur era uma cidade sumeriana, entre vários deuses. A deidade mais venerada era o deus Lua. Então perceba, quando o enoteísmo diz que há vários deuses a serem aqui cultuados, mas sobre ele há um maior, que era a referência de deidade cultuada, venerada, principal pela família de Abrão. Também conhecido como Sim, que é no acadiano. Há indicações de que Abraão e sua família eram devotos fiéis das divindades sumerianas, considerando as palavras de Josué. A Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 e versículo 2, nós podemos observar o que diz o texto. Josué capítulo 24 e versículo 2 diz assim: Então disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Outros deuses. Poderia apresentar isso como politeísmo? Sim, poderia. Que não deixa de ser um politeísmo. É apenas uma divisão mais concentrada de um politeísmo. Quando no politeísmo vários deuses exercendo a mesma proporção de força. Quando no enoteísmo vários deuses de forma hierarquizada, onde um é mais venerado do que outro. Tendo por isso a precedência
de poder e autoridade com relação a isso. Então, só para que não fique dúvida, na proposta divina a Abraão, o Senhor desejava o quê? Que ele abandonasse a religião dos seus ancestrais. Uma das grandes características de um chamado é o abandono de velhas práticas. Uma das principais características de um chamado é abrir mão de uma estrutura já estabelecida dentro de um conceito religioso para a adesão de novas práticas, novos métodos, nova filosofia de vida, novo ideal, nova perspectiva de existência, novos horizontes. É impossível alguém querer trabalhar, ficar fazendo uso de questões espirituais sem abrir mão daquelas velhas práticas. É impossível. Então, o que Deus faz? Tirou Abraão de um centro, faz uma proposta de retirada de um centro cultural religioso pagão para uma proposta completamente vocacionada, dependente dele. Então, da estrutura social, a dependência divina. Qual era a estrutura social? Olha, dentro da estrutura social, Ur era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Uma cidade com várias pessoas, várias pessoas de vários lugares. Cosmos, que é mundo, polita, cidade. Ou seja, uma cidade que recebe pessoas de todos os lugares. Uma cidade polo, uma cidade que é construída dentro de uma estrutura onde pode abraçar todos. Se fosse em nível de Brasil, em nossa estrutura social, eu diria que São Paulo é uma cidade cosmopolita. Tem gente de várias partes do cosmos ou do mundo, concentradas em um só lugar. Por esta razão, São Paulo pode ser considerada uma cidade cosmopolita, uma cidade de referência. Era Ur dos Caldeus. Era Ur dos Caldeus. E era a cidade de Ur. Das mais importantes cidades-estado da Suméria. Sua qualidade era perceptível, principalmente no conhecimento intelectual e sua cultura. É possível que Abraão tivesse domínio tanto da língua sumeriana quanto acadiana. O cara era uma pessoa que poderia ter o conhecimento voltado, direcionado para isto. E aí, o que é que Deus chama Abraão a abrir mão da sua estrutura social, da sua estrutura de poder, da sua estrutura intelectual montada? Qual era o objetivo de Deus? Tirá-lo para construir uma nova nação, um novo povo, uma nova gente com propostas distintas daquelas que já estavam e que já haviam sido estabelecidas. Gênesis 2, 12 e versículo 2, o Senhor Deus, ele chama Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Deus estava dizendo: quero exclusividade. Preciso de exclusividade. Preciso ser o centro da sua estrutura. Preciso ser o centro cultural da sua existência. Preciso ser o centro da sua religião. Preciso ser o dono de tudo o que você faz. Preciso ser o norteador dos vossos passos. Preciso ser a casa do vosso abrigo. Preciso ser o orientador da vossa caminhada. O que Deus estava dizendo para Abrão. Então, diante disso, ele precisaria sair de uma estrutura dominante, de uma sociedade construída, uma sociedade que tinha finalidades já definidas. Mas o Senhor não está preocupado com a grandeza social, cultural
e financeira e política de uma cidade. Deus está preocupado com as pessoas que Ele quer continuar usando para ser bênçãos na vida de outros. E para isso é necessário abrir mão de estruturas colapsadas pela religião pagã e firmar os passos numa estrutura espiritual fundamentada no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor da graça, que guia, que cuida, que chama, que guarda e que mantém uma bênção especial sobre a vida daqueles que obedecem irrestritamente ao seu nome, ao seu chamado. Então, a construção espiritual e suas aplicações. Diante disso, observe que nós colocamos aí para nossa discussão. Não existe formação de grandes estruturas espirituais sem renúncias proporcionais. Abraão rompeu com as propostas religiosas do paganismo enoteísta. Para viver uma espiritualidade vinculada, dependente e plenamente devota ao Deus Todo-Poderoso. Trocou o conforto da intelectualidade, da sociedade e cultura para sair na direção do cenário indefinido de sua peregrinação, onde somente por meio da fé alguém pode trocar o quê? Alguém pode trocar o quê? Em qualquer lugar do mundo seria certo pelo duvidoso. Para Abraão, que trocou a certeza de uma perspectiva social e religiosa da sua sociedade pela convicção plena do chamado impetrado por Deus. E aí você já ouviu alguém dizer assim: você vai trocar o certo pelo duvidoso? Essa é uma pergunta que ela mexe com muitas pessoas. Exatamente isso. Foi o que Abraão fez, trocar o certo pelo duvidoso. Por quais razões? Simplesmente porque o certo da perspectiva humana e pagã sempre será uma dúvida na perspectiva da salvação. Mas uma dúvida da expectativa religiosa pagã de mudança será sempre uma certeza de que você está no caminho certo ao optar pela dúvida da humanidade, mas a certeza da sua espiritualidade concentrada em Deus. O que nós precisamos fazer é ter convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A igreja, ela não anda por vistas, ela não anda pelo que vê, ou seja, ela não anda pelo certo que os homens têm por certo. Ela anda pela dúvida da cabeça da humanidade, pelo desconhecimento dos mesmos de não saberem que a dúvida deles é a certeza da igreja. A igreja anda na contramão do mundo. Quando o mundo tem certeza, a igreja trabalha dentro da proposta distinta disso, na contramão. Quando o mundo está em dúvida, a igreja tem certeza. Mas quando o mundo tem certeza que está certo, a igreja tem certeza que ela vai continuar caminhando na direção do céu. Então, é necessário que dentro das aplicações espirituais seja construído esta ideia, este saber teológico de que o Senhor Deus, Ele é o Deus que nos chama, que nos capacita, que quer que nós rompamos com a nossa estrutura de poder estabelecida para viver uma vida dependente da sua bênção, da sua misericórdia. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que abandonar de estudar? Não. Muito pelo contrário. Continue buscando saber, continue crescendo, continue lutando, continue trabalhando, continue fazendo tudo o que tiver de ser feito. As características da promessa Abraão. As características da promessa. Nós temos aqui 3 características. A primeira característica, a antropológica. A segunda característica, a soteriológica. E a terceira característica, a tipológica. Antropológica, soteriológica e tipológica. Diante disso, quando falamos da característica antropológica, o que isto quer dizer? A narrativa do texto de Paulo aponta nesta direção. Romanos capítulo 4. Apresentando Abraão na sua individualidade, uma pessoa que recebe uma promessa. Uma pessoa que recebe uma promessa.
sendo esta pessoa a representação da humanidade. A promessa feita a Abrão, os princípios que regem esta promessa são princípios alcançáveis e aplicáveis a toda a humanidade. Romanos capítulo 4 traz-nos nessa direção. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê que a sua fé lhe é imputada com justiça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ou seja, as bênçãos de Deus destinadas a Abraão, dentro de uma perspectiva antropológica, isto é, a representação de todas as pessoas, de toda a humanidade. A bênção de Deus, a justiça de Deus, a justificação que o Senhor tem para com a humanidade, para com os pecadores. Esta justificação é alcançável para todas as pessoas do mundo que aceitarem o projeto de Deus, da graça, da manifestação e do poder do Senhor para com eles. Então, as características, os benefícios são gerados nos indivíduos. E, posteriormente, a partir deles, as culturas são formadas dentro de uma perspectiva teocêntrica, como manifestação antropológica de um ser moldado às características da personalidade divina. Olha só, como é que é isso aqui? Uma pessoa que não era povo de Deus, que não cria em Deus, que não sabe nada a respeito de Deus, quem é Deus, o que Deus faz, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele não é capaz de fazer. Não existe nada que Deus não seja capaz de fazer, mas quem sabe na cabeça de um ímpio isso seja uma questão que passe por lá. Que nós estamos aqui dentro dessa perspectiva antropológica, é que a bênção de Deus, ela transcende, lembre, bênçãos transcendentais, ela transcende o ser humano. O pai passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o seu filho. E desta forma, uma cultura moldada ao padrão divino tem a sua estrutura sociológica, a partir da transformação antropológica, tem a sua estrutura sociológica moldada, constituída, elaborada dentro de uma ação divina, dentro de uma perspectiva teocêntrica. Deus no centro, no poder, tem a sua estrutura montada dentro de uma verdade em Deus, dentro de uma estrutura de poder concentrado nas ações divinas. Que nós passamos a compreender é que as bênçãos de Deus, com essa característica transcendental, dentro de uma perspectiva antropológica,
Abraão é o pai daqueles que tem por representação o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que é considerado o pai da fé e que a partir dele vem trazendo uma nova estrutura de conhecimento e de devoção a Deus. Todos aqueles que recebem a Deus, que aceitam o sacrifício do seu filho e que têm a percepção de que é necessário viver em obediência, sendo bênção às nações, porque é isso que o Senhor faz com cada um de nós. Nos chama do nada, dentro de uma estrutura colapsada, nos coloca em lugares que nos proporciona saber, crescer, conhecer, prosperar, ganhar pessoas para o seu reino e ser luz e sal da terra neste mundo. Esta característica antropológica, ela tem a finalidade de moldar as pessoas em uma estrutura social, estando estas estruturas dentro de uma ação e vontade divina, teocêntrica. Característica soteriológica: a proposta de salvação está inserida no contexto da promessa. Observe, a palavra para indicar em vários contextos, livramento, proteção, libertação, cobertura, entre outros, na palavra a Abrão está contida a bênção divina sobre ele e sua descendência e todas as famílias da terra. O que é que diz Gênesis capítulo 12, versículo 3? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A característica soteriológica, na teologia, o substantivo salvação pode também se referir a um estado resultante de bem-estar, ou de maneira abrangente, como a soma total de todas as bênçãos de Deus concedidas aos justificados. Na promessa estava inserida apenas uma família, mas todas demonstrando a universalidade da salvação. Todas demonstrando a universalidade da salvação. Se nós observarmos a salvação em um contexto, em uma atuação progressiva, eu poderia apresentá-los a salvação como uma característica tipológica. A salvação no Gênesis, capítulo 3, o Senhor pegou roupas de pele de animal e pegou peles de animal e fez roupas para Adão e para sua companheira e os vestiu. No Gênesis capítulo 3, a proteção foi para um casal. Gênesis capítulo 3, a proteção para a nudez foi para um casal, proporcionada por Deus. No Êxodo capítulo 12, à meia-noite, quando da 10ª praga atingiria os egípcios, o Senhor Deus diz: pegue um cordeiro de 1 ano de idade, sem mácula, macho, mate, pegue o sangue e coloque no umbral da porta. E a casa que estiver protegida com o sangue no umbral da porta, esta casa não será atingida, esta família não será atingida pela 10ª praga. E assim foi feito. No Êxodo capítulo 2, a proteção foi para uma família. Em Levítico, os 2 bodes eram mortos. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a sua cabeça, ministrava sobre ele, transferindo a culpa dos pecados de Israel, todos para aquele animal, e levava para fora do arraial, e o mesmo era precipitado, simbolizando o pecado da nação israelita, do povo de Deus, sendo tirado para fora do arraial. Pegava o outro bode,
Este primeiro era o emissário, que era levado para fora do arraial com os pecados do povo. Pegava outro bode, sacrificava e com o seu sangue fazia a expiação pelo pecado do povo. No Levítico era para uma nação. No Gênesis era para um casal. No Êxodo era para uma família. No Levítico era para uma nação. Todo o pecado do povo de Israel era tirado e era expiado. Em João capítulo 1, versículo 29, diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, versículos 8, 9, 10, 11, 12, mais precisamente do 10 ao 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a salvação no Gênesis 3 para um casal, no Êxodo 12 para uma família, no Levítico para uma nação, mas em João está escrito que é para todos aqueles que creem no seu nome. Diante disso, a característica soteriológica da promessa, ela alcançou Abraão, mas dentro de uma construção social e religiosa, ela é alcançada por todos aqueles que buscarem pelo nome do Senhor. 3 elementos são apresentados na estrutura da promessa. 3 elementos são apresentados na estrutura da promessa. Primeiro, aponta para a constituição de uma nação. Capítulo 12, versículo 2 do Gênesis, capítulo 13, versículo 16, capítulo 15, versículo 5. 13 e 16 diz: E farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Esta é uma abrangência da constituição de uma promessa com relação à construção de uma nação. No capítulo 15 do Gênesis, e versículo 5, capítulo 15 e versículo 5 diz: Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Então, tipificando aqueles, e aí Pedro traz esta qualificação como nação santa, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma questão voltada para isso aqui. Do mesmo modo como Deus tirou Abraão da sua estrutura social, cultural e religiosa, na sua promessa aplicada a todos, ele também tirou para fora do sistema mundano e sua cultura devassa todos aqueles que são qualificados como igreja. O que é igreja? Igreja é o quê? É um povo tirado para fora do sistema mundano. Igreja é um povo tirado para fora do sistema mundano. É o que nós chamamos de igreja. Segundo, fala da terra prometida. Gênesis 12, 7, 13, 14, 15, 15, 18 ao 21 e 17, versículo 8, que tem a sua tipologia apontada para a promessa especial dos salvos. E a terceira diz respeito à eleição do povo. Nesse sentido, aponta para aqueles que já estavam separados segundo a presciência de Deus, gerados por Cristo, novamente para uma viva esperança. Filipenses capítulo 3,
versículo 20, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o texto de Paulo aos Filipenses diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o novo povo, preparados, feitos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, que o Senhor escolheu para viver, para estar na sua maravilhosa luz. E este povo tem a sua nação pronta para habitar a cidade santa, a pátria que Paulo diz que está nos céus, de onde também se espera o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante desta, a terceira diz respeito à eleição, e aí primeira epístola de Pedro, versículos 2 e 3 do capítulo 1, nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A nossa esperança enquanto igreja, as bênçãos que foram direcionadas a Abraão, lá no Gênesis capítulo 2, são bênçãos transcendentais, que têm as suas características antropológicas, porque atinge e é alcançável por todas as pessoas da face da terra, por toda a humanidade. Ela é soteriológica porque traz dentro do seu contexto salvação para todos os que creem. E ela é tipológica porque apresenta um tipo de nação tirada para um novo contexto de vida, representando a igreja tirada de um meio de um sistema, um povo escolhido do meio de um sistema sujo, corrupto e promíscuo, para uma vida e uma viva esperança em Cristo Jesus, para habitar, enquanto nação santa, uma cidade santa, que Paulo diz, capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, uma pátria que está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eleitos segundo a presciência, esta é a nossa perspectiva de vida. E mediadores das promessas, das bênçãos prometidas, o modelo às nações, o testemunho aos povos e os mediadores entre Deus e o povo. Mediador por quê? Porque em uma das promessas mostra que Deus havia separado Abraão para sua família para constituir uma nação modelo de espiritualidade. Modelo às nações. Todas as nações deveriam seguir um modelo de adoração, um modelo de devoção, um modelo de fé, de estrutura montada a partir do exemplo de Abraão. Isso pode ser entendido pela característica de dominação presente no modelo inicial. Olha, quando o Senhor disse que fará uma grande nação, de modo numeroso, tanto quanto a areia da praia e as estrelas do céu, está implícito o mandamento equivalente à proposta inicial desejada para o homem. Quer que Deus fez quando separou o homem, quando criou o homem e o constituiu para ter uma característica dominante. Quando Deus criou o homem, criou com uma característica dominante. Quando Deus chama Abraão, insere em Abraão e coloca a característica em Abraão uma característica de poder. O poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. O poder de fazer e o poder de deixar de fazer. Deus constituiu em Abraão a autoridade. E a partir dele uma construção de fé equivalente para que pudesse ser uma representação legítima da característica dominante do Senhor por meio da sua vida. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Gênesis capítulo 22, versículo 17. O texto nos traz essa referência. Então, um modelo às nações, um modelo de dominação. A nação de Deus, o povo de Deus, é um povo separado, escolhido e revestidos de poder
para exercer domínio no meio da terra. A igreja ela é poderosa em Cristo Jesus para conseguir lutar e vencer. O texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja foi constituída para exercer poder e autoridade no nome de Jesus, aquele que lhe chamou para uma viva esperança e elegeu para ser representantes dele aqui na terra, como sal da terra e luz do mundo. O testemunho aos povos, a partir de então, seriam como agentes cuja posição promoveria a aproximação com o Senhor, com sua criatura. A bandeira da fé levantada por Abraão seguia a vanguarda daqueles que foram alcançados pelas promessas. O povo escolhido estava com a responsabilidade de viver e dar testemunho da nova vida, que é segundo a fé. A ação de Abraão tipifica a justificação precedida pelo ato de crer. Gálatas 3, versículo 6. E deste modo, o testemunho segundo a fé é o referencial de espiritualidade e devoção às nações. O referencial de espiritualidade e devoção às nações. Testemunho aos povos. Nós somos chamados segundo a nossa fé, justificados segundo a fé em Cristo Jesus, para ser testemunhas às nações, testemunhar do poder, da graça, da misericórdia e do amor de Deus para com o seu povo. Os mediadores entre Deus e o povo, a bênção e a maldição partindo dos hebreus e estendendo-se a todas as nações e as famílias da terra, coloca-as como mediadores estabelecidos pelo Senhor. O evangelho foi primeiramente ministrado a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos traz esta observação. Aqueles que creram tornam-se mediadores das dádivas do Senhor. Então, quando nós falamos de seguidores de Cristo, de pessoas abençoadas e pessoas que são bênçãos e pessoas abençoadoras, eu quero aqui dizer para os amados irmãos que estão de posse deste conteúdo aí, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Deus te chamou e Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos bênçãos. E não apenas abençoados. A diferença entre ser bênção e ser abençoado é a seguinte. Quem é bênção, onde ele está, ele abençoa o lugar. O lugar é abençoado por você. É você que é a bênção. Quando Ló, os pastores de Abraão com os pastores de Ló entram em conflito, Abraão chega para Ló e diz, escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Pode escolher. E Ló olhou para as campinas do Jordão e escolheu, vou para ali. Abraão disse, então eu vou para ali. Significa dizer que Abraão sabia que onde ele estivesse era bênção, independente do lugar que Ló escolhesse. Onde Abraão estivesse, ele era bênção. O Senhor disse, onde você pisar esta terra, eu te darei. Você é bênção, seja bênção, e não apenas um abençoado. Ló era abençoado, Abraão era a bênção. Seja bênção, não reclame do lugar onde você está, seja bênção. Onde você está, este lugar será transformado em bênção. Onde você pisar o seu pé, este lugar é bênção, porque você é a bênção que está abençoando este lugar. Você não depende do lugar para ser bênção. É o contrário, é o lugar que depende de você para ser bênção. Pense nisso. Deus te chamou para ser mediador das bênçãos dele para o povo. O Senhor te chamou para ser mediador das bênçãos dele para o povo. Concluo dizendo, a aliança firmada com Abraão foi uma demonstração de eleição de um povo que, investidos em responsabilidade social, cultural e espiritual, foram incumbidos de testemunhar de um único Deus em meio ao paganismo do seu tempo, separados como modelo aos povos e com a missão de ser o elo entre Criador e criatura, cuja missão era nobre, ser bênção para todos. Pergunto, você tem sido bênção onde você está? Você tem sido bênção na sua sociedade? Você tem sido bênção no seu trabalho? Tem sido bênção na sua faculdade onde você estuda? Tem sido bênção lá no colégio que você estuda?
tem sido bênção, rapaz, onde você tem colocado a planta do seu pé? Você tem sido bênção por onde você tem passado? Quero dizer que nós somos chamados para sermos mediadores das bênçãos de Deus, para sermos testemunhas das suas graças e misericórdias, para sermos bênção para as nações. Então, quando você abrir a sua boca, abra a sua boca para ser bênção na vida de pessoas. Seja como Abraão, porque assim como a bênção foi transcendental, também ela te alcançou e me alcançou, a fim de que, pela transformação adquirida em nós, sejamos capazes de promover a palavra de Cristo na vida de alguém e levá-lo ao pleno conhecimento de Deus por meio do testemunho que nós estamos passando e por meio da escritura que nós estamos a expor. Nós estamos aqui para dizer para todos que é necessário que continuemos sendo bênçãos e não apenas abençoados. Quem é abençoado não tem bênção, está apenas pegando carona. Você não é abençoado, você além disso, você é bênção na vida das pessoas. Você é bênção nas mãos do Senhor e você é um abençoador de vidas. Por onde você está, aqueles que te cercam serão abençoados porque você é bênção onde você está. Esta é a nossa palavra, este é o nosso conteúdo, a nossa exposição. Esta foi a lição de número 6. Deus lhe abençoe, te dê graça, te fortaleça e te conceda bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas e transbordantes na bênção e na presença do Senhor. Deus abençoe.